Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Para a aula de hoje, eu preparei uma revisão de conteúdo para a prova integrada de vocês de amanhã, tá certo? Então, para isso, eu construí um simulado igual eu fiz trimestre passado, né? Um simulado da prova integrada. Como que eu fiz esse simulado? Usei a prova integrada do ano passado, tá? Então, aqui vocês vão ter noção do que poderia cair na prova de vocês, de que forma poderia cair, tá certo? E como que eu vou fazer esse vídeo? Da mesma maneira que eu fiz um vídeo que recebi bastante elogio aí do pessoal que assiste e acompanha todos os vídeos, né? Então, esse pessoal falou que foi muito bom a ideia de pausar o vídeo, tentar fazer e logo em seguida ver a resolução, tá? Então, é assim que a gente vai proceder. Então, eu vou deixar aqui em destaque essas três questões, esses três itens de certo e errado, tá? E vou dar um tempo para você tentar fazer. E logo em seguida, você vai tirar a pausa e já vai estar com a resolução aí, tá certo? Pausa o vídeo agora, tenta fazer. Vamos lá, pessoal, vamos ver como é que vocês se saírem, então, na resolução dessas questões. Número 1. Transformando a expressão 2 elevado a x menos 2 mais 2 elevado a x menos 1 em produto, temos 2 elevado a x vezes 4 terços. Então, vamos lá, vamos ver se isso é verdade. Como que eu vou transformar isso em produto? Pessoal, a gente vai destrinchar essa expressão. Ou seja, eu vou abrir a expressão, né? Reescrever essa expressão. Então, vai ficar assim. Reescrevendo, eu vou transformar isso aqui em produto, né? Então, é o mesmo que 2 elevado a x vezes 2 a menos 2. Lembra que na multiplicação de mesma base, a gente tem que somar os expoentes? Então, mantém a base, soma os expoentes. Então, ficaria x mais menos 2, que é a mesma coisa que x menos 2. Então, eu fiz o processo inverso, tá certo? Ah, professora, mas eu já transformei em fração. Pode ser? Claro que pode. Claro que pode. Aí ficou 2 elevado a x vezes 2 a menos 1. Quem transformou em fração já chegou nessa etapa aqui, ó. 1 sobre 2 elevado a 2, mais 2 elevado a x vezes 1 sobre 2 elevado a 1. Como? Tem uma propriedade que fala que se você tem um expoente negativo, ele fica positivo, só que transforma em fração. Isso é propriedade de potência, vai cair na prova de vocês e tem que ter domínio das propriedades, ok? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou resolver. Vai ficar 2 elevado a x vezes 1 quarto, mais 2 elevado a x vezes 1 meio. Próxima etapa, vou colocar 2 elevado a x em evidência. Então, colocando 2 elevado a x em evidência, eu vou ficar com 2 elevado a x vezes. Tudo isso dividido por 2 elevado a x dá 1 quarto. Tudo isso dividido por 2 elevado a x dá 1 meio. Então, mais 1 meio. Estamos quase fechando a questão, só falta resolver essa soma aí. Então, vai ficar assim. Tira MMC, que é 4. 4 dividido por 4 dá 1, vezes 1, 1. 4 dividido por 2, 2. 2 vezes 1, 2. E aqui a gente chega a 2 elevado a x vezes 3 quartos. E a questão afirma que é 2 elevado a x vezes 4 terços. Fala que é o contrário, pessoal. Então, o item está errado, ok? Nosso item está errado. Vou colocar aqui de vermelho, errado, ok? Vamos lá para a próxima questão. Vou só passar uma divisória aqui para vocês, tá? Prontinho, já dividi para separar as questões. Vamos lá. Item 2. A forma de potência da expressão raiz quadrada de x sobre raiz quinta de x à quarta é x elevado a 1/10. Ou seja, tem que ter domínio das propriedades de potência e de radicais, tá certo? Para a prova de vocês também tem que ter esse domínio. Então, eu vou reescrever, né, melhorar essa escrita aí. Então, vamos lá. Item 2. Eu tenho, então, que raiz de x sobre raiz quinta de x à quarta. Primeiro, eu vou separar os radicais. Então, é o mesmo que raiz de x, raiz da raiz quinta de x à quarta. Tem uma propriedade que fala que quando você tem
um radical dentro de outro radical, como é esse caso aqui, ó, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que multiplicar os índices. Então, aqui o índice é 2, e 2 vezes 5 é 10. X elevado à quarta, ok? Aí, pessoal, toda fração é uma divisão tá certo? Toda fração é uma divisão. Então, o que que eu vou fazer aqui agora? Eu vou transformar esse radical em expoente fracionário e esse aqui também em expoente fracionário. Então, vai ficar x elevado a 1/2 dividido por x elevado a 4 décimos, ok? Então, virou uma divisão de potência de mesma base. O que que a regra manda fazer? Mantém a base e subtrai os expoentes, ok? Então, ficou assim, x, o MMC é 10, 10 dividido por 2 dá 5, 5 vezes 1, 5. 10 dividido por 10 dá 1, 1 vezes 4, 4. E aí eu chego à resposta que x elevado a 1 décimo. E é exatamente o que está escrito lá em cima, né? Ele fala que a forma de potência dessa expressão é x elevado a 1 décimo. Então, o item está certo. O item está certo, ok? E o último aqui para fechar. 3. Dado um número real A, denomina-se função exponencial de base a função f de r em r positivo, com exceção do zero, definida por f de x igual a elevado a x, ou y igual a elevado a x, para a menor do que zero e a diferente de 1. Essa definição aqui, né, é a definição de função exponencial, né? E a gente fez essa definição. Eu tenho um número real, A, até aqui sem problema nenhum, onde denomina-se função exponencial de base A, ou seja, a base é um número real, tudo bem. Uma função de reais em reais positivos. E foi isso que eu expliquei para vocês. Definida por f de x igual a elevado a x, e você sabe que f de x é a mesma coisa que y. Então, tudo bem. Para a menor do que zero. É isso mesmo? Pessoal, o a pode ser negativo na função exponencial? Não. Pronto, achamos o erro aqui. Então, essa questão está errada. O erro está aqui, ó. O a tem que ser maior do que zero, tá? Para uma função exponencial. O a não pode ser negativo, ok? Pessoal, questão 4. Eu vou parar o vídeo, tá? Vai ter um novo vídeo para a gente fazer os próximos itens, tá? Mas aí eu já vou deixar aqui a tela pronta para vocês analisarem os itens que seguem, tá certo? Então, próxima questão, uma questão que fala de meia-vida, tá? Ele te dá um gráfico e vai falando para você aqui o que seria essa meia-vida, tá? E com isso a gente vai responder o item de 4 a 7. Os itens de 4 a 7. Então, pausa aqui, tá? Leia. Você já imprimiu seu papel e já tenta fazer as questões, tá certo? Aguardo você no próximo vídeo.